primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que me foi feito, e eu faço na professora Melissa, no professor Rodrigo, que me acolheram muito bem com um tema bastante complexo, significativo. É certo que eu não tenho a mesma envergadura do professor Marcos, tanto que eu tive que diminuir o tamanho do microfone, porque ele é bem mais alto do que eu. Mas eu tento e até fiquei um pouco aflito, porque a pergunta que ele respondeu foi se há ou não possibilidade de se configurar, né, numa configuração de conjugalidade, as uniões estáveis poliafetivas. Tendo sido a resposta pelo sim, então agora eu tenho trabalho para dizer quais seriam as possíveis repercussões previdenciárias. E também o professor Anderson deixou uma pergunta, né, para dizer se evoluiu alguma coisa a respeito da poliafetividade no âmbito do direito previdenciário ou as consequências previdenciárias. Veremos que muito pouco, muito tímido, muito medo, professor. Muito timidamente vem evoluindo essa questão, muito no campo doutrinário e quase nada no campo jurisprudencial. Meia culpa, talvez nós tenhamos que provocar um pouco mais esta situação. E aqui está o que eu gostaria de iniciar a fala. Hoje nós temos que ser inquietos, isso está na essência do profissional do direito. O profissional do direito, não concordo que seja mais aquele operador do direito. Eu já há muito não utilizo essa expressão, essa palavra operador, eu a substituo por agente do direito. Nós somos agentes do direito na medida em que nós construímos o direito. Na medida em que nós conformamos o direito à realidade, na medida em que o direito é construído por nossa mão, por nosso parecer, por nossa petição, por nossa decisão, enfim, por nossas ideias que são postas em juízo ou fora dele, para que nós possamos agir com o direito e não simplesmente operar como se fosse uma máquina. Há muito positivismo jurídico, já está superado, não só pelo pós-positivismo, como pela necessidade de decisões humanas e de relações humanas e de humanização também, por que não dizer, da ciência jurídica. Então, analisando e pesquisando sobre as possíveis consequências previdenciárias da união poliafetiva, eu lembrei muito de Sócrates. Eu sei que nada sei. Muito difícil, muito complexo, muita coisa a investigar. E aqui um campo de investigação, professor Marcos, me permita, quando o senhor falava que eu sou professor de Direito Constitucional, e aí eu me dirijo aos alunos, né, aos alunos da FUMEC, aos alunos do UniBH, que tenho de diversos cursos, que anotem o que eu peguei aqui agora, o professor Anderson viu, temas de TCC, trabalho de conclusão de curso, artigos científicos a serem desenvolvidos, olha só o que o senhor disse. O direito à liberdade de expressão como fundamento constitucional da declaração de poliafetividade. Isso é profundo, isso tem que ser investigado, isso tem que ser escrito. A dimensão individual do princípio constitucional da autodeterminação dos povos como fundamento de união de poliafetividade. Isso é profundo, isso tem que ser investigado, isso tem que ser efetivamente escrito. Então me permita que aprendi isso da fala de Vossa Excelência, que aqui me antecedeu. Mas eu tenho uma vantagem com Sócrates. Ao ignorar, ao saber que nada sei, isso me coloca em vantagem para poder investigar. E o que pretendo trazer aqui são algumas impressões, algumas investigações que faço a respeito desse tema. Então, vou começar falando da minha área, que é a Seguridade Social. Definida no artigo 194 da Constituição, Seguridade Social é um conjunto integrado de ações, de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinados a promover benefícios e serviços nas três áreas, de saúde, assistência social e de previdência social. Na previdência social, no Brasil, nós temos 4 regimes previdenciários, 4 regimes jurídicos previdenciários, que se distinguem por serem ou terem normas diferentes entre si e por terem destinatários diferentes entre si, mas todos ligados ao mesmo radical, serem da Previdência, vinculado à forma de proteção, Seguridade Social. Temos o mais conhecido, que é o RGPS,
o regime geral de previdência social, que é capitaneado pelo artigo 201 da Constituição, leis 8.212 e 8.213 de 91, decreto 3.048, as principais normas, e todo um cipoal, professores, aqui eu queria fazer homenagem aos professores, professor João Batista, que aqui está, meu colega da FUMEC, professora Thaís, que aqui está, minha colega do UniBH, professor Seral, que veio de São Paulo para trazer aqui a garoa, a terra da garoa, né? Mas hoje esquentou um pouquinho. Professor Roberto Carvalho. A ideia é trazer no regime geral, então, um cipoal normativo que vai desde a Constituição até um comunicado do servidor do INSS. Há trabalhadores segurados, obrigatórios ou facultativos definidos lá na Lei 8.213. Diferente do RPPS, que é o regime próprio de previdência social dos servidores públicos titulares de cargo efetivo, definidos no artigo 40 da Constituição, Lei 9.717. E, claro, os seus dependentes também. Um terceiro regime ainda básico, elementar, o regime de previdência social dos militares. O militar não é um servidor público, ele é um agente público, mas ele é militar. A forma de inatividade do militar é diferente da do servidor público. O militar não se aposenta. A forma de inatividade se chama reforma ou reserva. São regras um pouco distintas dos militares estaduais e dos militares federais. E quarto regime, não mais elementar, mas um regime complementar, o regime complementar de previdência, legado à iniciativa privada como um aperfeiçoamento previdenciário. Pois bem, então quando eu digo quais seriam os reflexos previdenciários da união poliafetiva, eu também o tenho que analisar em relação a qual regime estou lidando. Só para se ter uma ideia, o regime geral é um regime único no país. Ao passo que o regime próprio, na verdade, são os regimes próprios, mais de 2.000 regimes próprios. E quando diz respeito aos dependentes do regime próprio, a autonomia federativa de cada unidade da federação permite que a configuração dos dependentes seja conforme a lei de cada unidade da federação. Então, eu posso ter uma variedade de situações. É evidente que eu não consigo esgotar todas elas aqui e vou me concentrar no regime geral, mas volta e meia eu falo do regime próprio para nós termos uma forma de referência, de relação. Pois bem, aqui está o que foi citado pelo professor Savares, no início da sua fala, o artigo 16 da Lei 8.213, que estabelece o rol de dependentes no regime geral de previdência social, ou esse que, de certa forma, é seguido também por grande parte dos regimes próprios de previdência social e até também dos militares. Os dependentes são divididos em 3 classes. Classe 1, classe 2, classe 3. Classe 1, cônjuge, companheira e companheiro, filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos, filho inválido, filho que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, e a equiparação do enteado e o menor tutelado aos filhos de classe 1. Classe 2, os pais. Classe 3, o irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos, irmão inválido, irmão que tenha deficiência intelectual, mental ou grave. Como são as regras? Mas antes disso, antes de analisar a questão das regras, tem uma questão que o professor Marcos respondeu muito bem. Se ele dissesse que não é possível configurar na ordem jurídica brasileira, no Estado democrático de direito do Brasil, a união poliafetiva, eu não tinha como avançar. Mas ele disse que sim, que é possível. Então a questão é agora, como? Como fazer prova da união poliafetiva para fins previdenciários? Meu amiguinho aí ficou na dúvida também. A questão é de como. Tem um artigo no decreto 3.048 do Regime Geral de Previdência Social, nós chamamos de RPS, Regulamento da Previdência Social, que inclusive ele é combatido por nós previdenciaristas,
quando nós não concordamos com a exigência de 3 provas de união estável, porque nós entendemos que uma por vez é suficiente. Mas eu digo que esse artigo também milita em favor de algumas situações. É o artigo 22, parágrafo 3º do decreto 3.048. Primeira observação, ele traz uma série de itens, mas eu peço que observem o inciso último, lá o inciso 17. Começando lá do caput, do parágrafo 3º, para a comprovação do vínculo e da dependência econômica, conforme o caso, devem ser apresentados, no mínimo, 3 dos seguintes documentos. Veja, não diz se é para o casamento, não diz se é para a união estável ou se é para a união poliafetiva. Só diz que a prova de vínculo e de dependência pode ser feita dessa forma aqui. E observem o inciso 17. Quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar. Escritura particular. Ela não está ali relacionada, porque lá consta a escritura pública, mas pode sim, com base no rol, que não é exaustivo. Ainda conversava com o professor Anderson, e aí, como atua o advogado, ele chegou lá na agência da Previdência Social, com uma sentença transitada em julgado, configurando uma união homoafetiva, ou uma união estável, não sei. Chegou lá e foi comprovar. O servidor do INSS disse, não, mas você só tem uma prova. O que ele fez? Foi lá nos autos do processo judicial e pegou as outras provas e juntou. Ah, não, agora serve. Pronto, está resolvido o problema. Porque, veja bem, muito se preocupa, realmente é preocupante, qual será a decisão do CNJ. Mas quero dizer e deixar um alento aqui, que a decisão do CNJ, ainda que ela seja negativa, ela não determinará, ela não modificará o fato da vida. Ela não será sepultativa do direito previdenciário, porque eu posso usar, por exemplo, prova de mesmo domicílio, filhos havido em comum, encargos domésticos evidentes, disposições testamentárias, ou seja, uma série de outras situações da vida em rol não exaustivo, que pode configurar uma união poliafetiva, sim. Então, se não puder fazer uma declaração perante o cartório, é menos uma prova, mas eu não posso fechar os olhos para as provas seguintes. E é vanguarda. E quem sabe o direito previdenciário promova, juntamente com o fato da vida, o overruling, a superação de uma eventual decisão contrária do CNJ, e tomara que percebam isso, porque ao decidir podem estar decidindo de forma já criando um precedente que vai ser rapidamente superado. Então esperamos que a decisão seja revertida lá no âmbito do CNJ. Então veja, esse artigo ele milita em favor daqueles que pretendem provar a união poliafetiva. Quero fazer aqui um paralelo. Eu vou pegar aqui algumas regras que eu elegi, Claro que por conta do tempo eu não tenho como esgotar o assunto, mas algumas regras do regime geral e do regime próprio, analisando quais são as regras previdenciárias de um lado e qual seria a consequência ou a repercussão na união poliafetiva, uma vez provada. Primeiro, a dependência econômica das pessoas indicadas na classe 1 é presumida e das demais deve ser comprovada. Segundo, o enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho, mediante declaração do segurado, desde comprovada dependência econômica na forma estabelecida no regulamento. Terceiro, a existência de dependentes de qualquer das classes exclui do direito às prestações dos das classes seguintes. Então, a primeira pergunta que se faz depois de provada a união poliafetiva, por exemplo, pelo artigo 22, parágrafo 3º, é identificar qual classe pertence os membros, os integrantes, os conviventes da união poliafetiva. Pertencem à classe 1. Eles estão no âmbito da chamada classe 1. E como fica, então, o enteado e o menor tutelado que estão sob o abrigo da união poliafetiva? Eles também têm, mediante declaração do segurado,
e desde que comprovada a dependência econômica, equiparação a filho. Onde eu já estou querendo chegar e já deixando alguma coisa no ar? Já existem as regras previdenciárias para dar respostas às consequências e às repercussões de uma união poliafetiva. Agora, se essas regras são justas, se essas regras são adequadas, se essas regras causam ou não déficit na Previdência, é outra história. É dizer que, ao invés de barrar a evolução, ao invés de barrar a realidade, a inevitável realidade e o decorrer do tempo, deveria o Estado se preocupar com a regulamentação justa, proporcional e adequada das situações da poliafetividade. É inevitável. Veja bem, o Estado não é criatura das famílias. Ou melhor, as famílias não são criaturas do Estado. O Estado que é uma criatura das famílias. Quando eu dava aula de TGE, eu dizia que começou tudo com a família, com o clã, com a gene, com a cidade, até chegar ao Estado. Não pode querer o Estado agora, como criatura, mudar a realidade fática das situações. Como fica a questão da exclusão dos dependentes? Veja, se os membros, os conviventes de uma união poliafetiva estão na classe 1, existindo membros ou conviventes de uma união poliafetiva, está excluído o direito dos pais e dos irmãos. Mas entre eles não há essa exclusão. Há, na verdade, veremos mais adiante, a necessidade de um eventual rateio. E como se dá ou se dará esse rateio? Mas, outro detalhe. A pensão por morte será devida, essa redação do artigo 74 da 8.213, ao conjunto de dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data. Veja bem, devida ao conjunto de dependentes, pode ser de uma união poliafetiva. A norma não exclui essa possibilidade, aliás, ela é inclusiva. Ela já está e sofreu uma alteração recente, agora em 2015. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em partes iguais. Veja bem, repito, esta norma é do artigo 77 da Lei 8.213, que dispõe sobre o regime geral de previdência social. Portanto, no âmbito do regime geral de previdência social, havendo dependentes da classe 1, conviventes de união estável poliafetiva, filhos, todos eles pertencentes à classe 1, vai haver a divisão por todos eles. Eu conheci um caso com o qual eu me deparei, que era um segurado, servidor público, que manteve um casamento durante 20 anos. Teve um casal de filhos já no final dos 20 anos. A relação se desgastou por conta dos filhos, ele não suportou. Se divorciou, prestando pensão alimentícia do direito das famílias, de 10% para cada filho e 10% para ex-esposa. Com os 70% que lhe restou, carente, sozinho, ele constituiu uma união estável, na qual ele teve 3 filhos. Um deles, um casal de gêmeos, é que chama atenção, o fato foi esse, um casal de gêmeos. Ele também não suportou, se desfez da união estável, né? Com o que lhe sobrou, que aí eu já tenho que fazer conta, carente, sozinho, ele manteve mais um relacionamento, tendo mais 2 filhos nesse relacionamento. E por óbvio e evidente, ele morreu. Suporta, não aguenta. Ele faleceu. E veja bem, deixou pensão para todo mundo, para as ex e para os filhos. Como ratear essa pensão? Eu sei que o núcleo familiar dele lá eram 9 pessoas. A regra do direito previdenciário é 1/9 para cada um. Será rateado em partes iguais. Se for filho, se for convivente de união estável poliafetiva, para o direito previdenciário, como o professor Rodrigo disse, o conteúdo moral aqui não importa. Será e deverá ser dividido em partes iguais. Outra regra do artigo 77, parágrafo 1º. Então, imaginemos esse núcleo de 9.
Imagine que um dos pequenos completou 21 anos de idade e, ao completar 21 anos de idade, ele perde a condição de dependente previdenciário. Não se estende até os 24 para o universitário, não no regime geral. No regime próprio depende da lei. Alguns prevêem, na Bahia, de Caetano Veloso, prevê essa possibilidade até os 25 anos. Depende da lei. Mas no regime geral, não. O que acontece com a cota parte daquele que não recebe, daquele 1/9? Ela volta para o bolo, que é redividido e passa a ser 1/8 para cada um. É o princípio da reversibilidade das cotas, que está na marca do pênalti, professor Marcos. Eu temo o pós-outubro deste ano e medidas provisórias que podem, por exemplo, incidir sobre o princípio da reversibilidade de cotas. Talvez reforma previdenciária por meio de medida provisória é bem mais nociva do que a PEC 287A, que se encontra em tramitação e suspenso os seus trabalhos por conta da intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Então, quais são as consequências lá? Já falei, né? Os conviventes de união poliafetiva podem dividir, devem dividir e devem ser, se do regime geral, em partes iguais. E a reversibilidade se aplica também. Eu tenho lá 3 sobreviventes de uma união poliafetiva, divide 1/3 para cada um deles falece, os outros 2 passam a ter direito àquela cota. Mas como fica a questão atuarial? Repito, o Estado que se preocupe em ajustar a questão do custeio e do financiamento e da análise atuarial desse benefício, ao invés de combater essa situação. Outra, a concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeitos a contar da data da inscrição ou habilitação. Então, se um dos conviventes de união poliafetiva não requerer, isso não obsta o direito daquele que requereu a tempo e modo de receber, e mesmo se ele mudar de ideia futuramente e quiser se incluir e provar essa condição, ele terá direito ao benefício de pensão. A norma já prevê essa possibilidade. O cônjuge ausente não exclui o direito à pensão por morte o companheiro ou a companheira, que somente fará jus ao benefício a partir da data de sua habilitação e mediante prova de dependência econômica. Isso já se aplica, como eu acabei de dizer, aos conviventes de união poliafetiva. Eu estou querendo dizer que já existem normas passíveis de serem aplicadas. O problema todo está no gargalo de admitir ou não a poliafetividade e a juridicidade dessa conjugalidade, dessa relação de conjugalidade. O cônjuge divorciado, ou separado judicialmente ou de fato, que recebia pensão de alimentos, concorrerá à igualdade de condições com os dependentes da classe 1. É o que eu acabei de mencionar. Esse servidor que separou 2 vezes e na terceira relação ele faleceu, ele deixou pensão alimentícia para a ex-cônjuge, para a ex-companheira, e esta relação de pensão alimentícia caracteriza o ex-cônjuge ou ex-companheiro como dependente previdenciário. Mantém a dependência previdenciária. E aí fica uma questão. Falece, Falece esse caso que eu mencionei, dos 9. Ele faleceu, ficaram 9. A primeira recebia 10% de pensão, os filhos 10%, a outra pouco menos, era 10% de 70%, era 7%. Há um entendimento já, que começa a ser sustentado, de que deveriam ser mantidas as cotas de pensão alimentícia e dividido o restante para fins previdenciários em cotas partes iguais. Mas, por hora, pelo menos no regime geral de previdência social, a divisão é igualitária. Mas, professores, no regime geral, porque, por exemplo, em Minas Gerais é diferente. O RPPS de Minas, agora eu estou pulando para outro regime de previdência, tem o artigo 23, parágrafo 5º do decreto 42758 de 2002, que estabelece exatamente a cota parte de ex-cônjuge ou ex-companheiro com direito à pensão alimentícia será no valor dessa.
que será deduzida do valor global da pensão por morte antes de se promover o rateio, definido no caput desse artigo. Ou seja, a ex-cônjuge ou o ex-cônjuge permanece com a integralidade do valor fixado de cota-parte de pensão alimentícia e o restante dividirá para fins previdenciários em partes iguais o que sobrar. Aqui no estado de Minas Gerais, essa norma é bastante questionada. Primeiro porque é decreto e não é lei. Lhe falece aí o princípio da subordinação à lei. E segundo porque trazem à baila o princípio da isonomia e dizendo que lá, por exemplo, no regime da União, que é previsto pela Lei 8.112, a divisão em qualquer situação é em cotas partes iguais, não havendo decote, a retirada do valor de pensão alimentícia. São questões ainda controvertidas. E aqui no tribunal, andei investigando, decisões polarizadas nos dois sentidos. Perde o direito à pensão por morte. Recente alteração promovida pela Lei 13.135. Após o trânsito em julgado, o condenado pela prática de crime de que tenha dolosamente resultado a morte do segurado, hipótese de perda do direito à pensão. E também quando houver simulação ou fraude, com o intuito de lesar a Previdência. Se aplica também aos conviventes de união estável. Porque se houver morte de um dos conviventes de união estável poliafetiva, por crime doloso, haverá hipótese de perda. Ou se houver, vamos juntar aqui todo mundo, eu lembro sempre daquele filme Larry e Eu, em que é justamente a situação em que eles forjam uma união homoafetiva para fins previdenciários. Se houver essa simulação, há hipótese de perda, claro que provada aí pela Previdência, que é o encargo do ônus probatório. O direito à percepção de cada cota individual cessará para o cônjuge ou companheiro. A. Se inválido, ou com deficiência pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitado os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas B e C. Se aplica também à união poliafetiva. Em 4 meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 contribuições mensais, ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 anos antes do óbito do segurado. Essa questão vai ser de difícil prova. Quando começou a união poliafetiva? Qual o tempo dela? Qual que é o marco inaugural? E é difícil precisar isso. As relações da vida, muitas vezes, não têm um marco certo e delimitado. Ela tem todo um período em que ocorre. Essa situação pode gerar controvérsias judiciais. E aí vem a questão do direito à percepção, de cada cota individual cessará para o cônjuge, se transcorridos os seguintes períodos estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data do óbito, do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 contribuições e pelo menos 2 anos de união estável poliafetiva. Então, se tiver 3 anos, com menos de 21 anos, receberá 3 anos com menos de 21 anos de idade. 6 entre 21 e 26, 10 entre 27 e 29, de forma que a pensão vitalícia será somente com 44 anos de idade ou mais. Aí fica a questão que pode surgir. Imagine, então, que um dos conviventes de união poliafetiva tenha mais de 44 anos. E o outro tenha menos de 44 anos, tiver 41 anos de idade. Esse de 41 falece também. Reverte a cota para aquele que tem direito à pensão vitalícia? Essa indagação, a norma não responde. Vai ter uma necessidade de interpretação jurídica e judicial. Como vem se comportando, aqui eu vou deixar até levantando a bola para o professor Roberto, que ele vai tratar mais adequadamente do que eu sobre o assunto, a jurisprudência no rateio da pensão. Isso está em repercussão geral, o tema já foi dito aqui pelo Savares, eu tenho certeza que o professor Roberto deve tratar também, aguardando a fixação da tese. Possibilidade de reconhecimento jurídico de união estável e de relação homoafetiva concomitantes, com consequente rateio de pensão por morte. A decidir. Aqui,
o que vem sendo sempre falado, o RE 397-762, né, que trata justamente, olha as palavras que foram utilizadas pelo ministro Marco Aurélio, e aí consta da ementa, né? A titularidade da pensão decorrente do falecimento do servidor público pressupõe vínculo agasalhado pelo ordenamento jurídico, mostrando-se impróprio o implemento da divisão a beneficiar em detrimento da família a concubina. Este julgado, senhores, para o regime próprio especificamente, ele é tomado como lei. Não se divide em regime próprio de previdência social a pensão se há caracterização de concubinato. Mas a questão é, quem é a concubina? Será que a concubina, ela sabe que ela é a concubina? Muitas das vezes nessas uniões, esse servidor que eu mencionei, que teve 3 uniões, será que ele já não tinha um relacionamento anterior? Ele sempre vai dizer para aquela que aquela é a mulher da vida dele. E a outra também, ele vai dizer que a outra também é a mulher da vida dele. Eu vi até uma questão num meme, né, do WhatsApp, do Dia dos Namorados. Eu quero uma mensagem com uma flor que diga: você é a mulher da minha vida, a única mulher da minha vida. Tem? Tenho. Só quer comprar? Sim, R$100. Então me dá 5. Dá 5 que eu vou distribuir às únicas mulheres da minha vida. Isso é muito complicado de lidar e querer excluir com rótulos. Rotular uma relação é muito difícil. E eu acho que o direito previdenciário não anda bem quando ele começa com esses rótulos. Ainda o 526, possibilidade de concubinato de longa duração gerar efeitos previdenciários, que eu acabei de mencionar. Eu deixo aqui, inclusive vou deixar para que seja, Maria José, para que seja sorteado entre os congressistas, o melhor livro do mundo é esse, viu, professor Rodrigo? Se eu falar diferente, ninguém me dá credibilidade, eu tenho que falar que é o melhor. Então, eu vou deixar aqui a 8ª edição do livro Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos, para sorteio. Eu também tenho a tese de doutorado, que é sobre direitos previdenciários expectados, fica à disposição da comunidade jurídica também para debate, sobre o assunto, principalmente em momentos delicados de reforma constitucional, em que simplesmente querem eliminar regras de transição, como se não fossem direitos fundamentais, previstos na própria Constituição. Gostaria de fazer um convite a todos aqui para participar conosco, falo aqui em nome da presidência do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que eu gostaria de convidar todos a conhecer pelo site do ibdp.org.br, para que participem conosco do 14º Congresso Nacional Brasileiro de Direito Previdenciário, que ocorrerá nas terras gaúchas do professor Anderson, lá em Gramado, um lugar pitoresco, Canela e Gramado, aliás, Caxias, tudo ali perto, da Serra Gaúcha, que será nos dias 18, 19 e 20 de outubro. E também a conhecer o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. E também, junto conosco, participar da pós-graduação, eu coordeno a pós-graduação em Previdência do Servidor Público, no IEPREV. Acessem o site do IEPREV, verão lá as informações. E em breve nós cremos que será lançada uma nova turma de Previdência em Servidor Público. Bem, à guisa de conclusões, gostaria de deixar aqui a mensagem de que a família atual decorre de afeto e da busca da felicidade, não importando se ela é composta de 1, 2, 3 ou mais pessoas. O Estado não pode intervir na composição da família, cabendo a ele apenas protegê-la, regulamentar de forma justa, proporcional, adequada e democrática. A Previdência Social deve focar na proteção dos indivíduos e da família, seguindo e acompanhando a evolução social que se apresenta. Com essas ponderações, eu peço vênia aqui àqueles que discordam e instigo a todos a construir essa área, essa interface, aproveitar essa interface do direito, para que os advogados previdenciaristas lancem olhares sobre o direito das famílias e para aqueles profissionais que lidam com o direito das famílias, lancem olhares sobre o direito previdenciário. Muito obrigado e boa tarde.